A partir do verso 25. Hebreus 12, 25. Acharam aí? Se você não conseguir achar, não tem problema, dá uma olhadinha no índice lá, sem problema algum. Vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Pode tomar o seu lugar. Amém. Em nome de Jesus, como foi dito aqui no começo, voltamos a um espaçamento maior, mas Deus está no controle. Amém. Cremos que dentro em breve as coisas vão se encaixando. O livro de Hebreus é um livro muito especial. O livro de Hebreus, como o próprio nome diz, foi escrito aos hebreus, ao povo de Deus, aqueles que eram da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, e que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, entenderam o propósito da salvação. Esse livro, ele foi escrito basicamente para declarar o poder de Jesus. Porque o que aconteceu? Só para a gente entender um pouquinho. Aqueles que aceitaram Jesus, tornaram-se a igreja em Jerusalém, ou na Judéia, Samaria, em todos aqueles lugares. Aqueles que realmente conheciam a antiga aliança, começaram a caminhar agora na presença do Senhor pelo poder do Espírito, tornaram-se igreja. Só que, no caminhar, de repente começaram a sentir falta de todo aquele ritual hebraico de adoração, dos paramentos dos sacerdotes, enfim, de toda aquela religiosidade que a partir de Jesus foi extinguida, foi tirada. Aqui entra então o escritor dos Hebreus. Desde o primeiro capítulo ele vem mostrando Jesus como Senhor. Ele fala e mostra que Jesus é superior aos pais de todo aquele povo, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. O livro de Hebreus mostra que Jesus é superior a Moisés, que eles tinham um grande apreço por aquele que trouxe a lei, que ouve e caminhou com o Senhor para ouvir as leis. O livro de Hebreus mostra que Jesus é superior aos profetas todos. O livro de Hebreus chega a mostrar também que Jesus é superior aos anjos. Fala assim comigo: Jesus é o Senhor. Então esse livro foi escrito com esse objetivo: trazer de volta aqueles que queriam voltar à antiga aliança, aos rituais, e não entendiam que não é mais rituais que vai fazer a diferença da minha adoração e do meu encontro pessoal e caminhar com o Senhor. E diante de tudo isso, agora aqui nesse capítulo 12, o escritor aos Hebreus, quer dizer, o Espírito Santo, por esse escritor aos Hebreus, ele começa a falar da correção. Quem ama corrige, amém, meus irmãos? Vem agora direcionando ao senhorio e ao reino de Deus.
Aqui no verso 25, no primeiro verso que nós lemos, ele faz uma comparação à palavra de Deus que abalou quando Deus falou no Monte Sinai. Vocês conhecem a passagem quando Moisés levou o povo, e naquele momento ele fez um risco no chão, falou: olha, ninguém sobe daqui para lá, e aguarda aí que Deus vai falar conosco. De repente veio todo aquele poderio de Deus, e som de trombetas, escureceu tudo, e eles ficaram temerosos. E aqui ele diz: se aquele povo que temeu foram eliminados, e só moveu a terra onde eles estavam, quanto mais a próxima vez que vai abalar céus e terra. Amém, meus irmãos? O poder de Deus está com ele, manifesta o seu reino através do seu senhorio. E hoje eu quero pegar esse ponto para que a gente venha entender e tomar posse para as nossas vidas. Ele vem então discorrendo, vem falando a respeito da voz que abala, da próxima vez, fazendo menção ao que disse o profeta Abacuque, que a segunda vez que a voz de Deus manifestar no soar da última trombeta, abalará não somente a terra, abalará também os céus. As coisas sairão de onde estão. E agora vem algo muito interessante para nós, o verso 28. Pelo que, tendo recebido reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Agora eu quero falar a respeito do reino de Deus. Eu quero me ater aqui a respeito do reino de Deus. Quando nós falamos de reino, três coisas precisam vir à nossa mente. Fala assim comigo: um reino tem um soberano. Amém, meus irmãos? Não existe reino sem um soberano, um único soberano. Para nós é um pouco difícil porque nós não vivemos nesse tipo de governo humano, mas existem, vocês sabem que existem ainda governos desse tipo. O segundo ponto que eu quero falar é que não existe um reino sem leis a serem obedecidas. Fala assim: não existe reino sem leis para serem obedecidas. Então existe, todo reino tem um soberano, todo reino tem leis para serem obedecidas. E o terceiro ponto: todo reino tem súditos. Fala assim comigo: todo reino tem súditos. Não existe um rei de ninguém. Ah, eu sou rei. Qual é o seu reino? Ah, eu e eu. Eu reino, eu sou e eu. Não existe. Esses três pontos são premissas necessárias para que exista um reino. E aqui a palavra nos ensina, exorta, assim como falava ao povo hebreu, fala conosco hoje. Não podemos perder de foco, não podemos perder para nossas vidas que existe um reino para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Não podemos perder. E quando trata-se de reino, eu quero dizer o seguinte: a pastora Marta falou aqui a respeito, abriu o culto falando disso. Nós precisamos entender esse princípio de Deus para as nossas vidas. Um reino inabalável. O reino de Deus é inabalável, porque as coisas todas serão destruídas. As coisas, quando fala destruída, meu irmão, não é que vai cair um meteoro, que isso, que aquilo. A hora que fala que vai ser destruída, quer dizer, tudo que existe, tudo que é baseado vai deixar de existir, para que fique o inabalável, que é Deus. Muitos reinos passaram sobre a face da terra. Muitos reinos que se achavam inabaláveis.
E eu quero dizer o seguinte: inabalável é somente quando é estabelecido na única rocha que é Jesus Cristo, na palavra e na verdade de Deus. Veja só, rapidinho, vamos só analisar alguns. A Babilônia, Nabucodonosor, um grande reino, poderoso, dominou vários povos, invadiu Israel, chegou a Judá, entrou em Jerusalém, destruiu o templo, levou tudo que tinha e levou cativo aquele povo. Onde está a Babilônia hoje? Acabou. Existe somente sítios arqueológicos no que hoje nós conhecemos como Iraque. Só para você ter noção da localização geográfica. Acabou a Babilônia. Os caldeus, cadê os caldeus? Nós vemos quando Abacuque fala a respeito dos caldeus. Os caldeus eram poderosos com carros de guerra. Os caldeus eram poderosos com homens treinados para a batalha. Os caldeus também conquistaram muitas terras. Onde estão os caldeus? Acabou. Da mesma maneira existem sítios arqueológicos, onde hoje nós conhecemos como Kuwait, sul do Iraque. Então muitos povos, muitos reinos que se achavam no poder que jamais seria abalado ou que iria acabar. Cadê a Síria? Onde está a Síria? Nínive. Acabou, sumiu do mapa. Onde está cada um deles? A Pérsia. O rei Assuero. O rei Assuero, ele dominou também da Ásia até o norte da África. A sua palavra era conhecida. Também só resta sítios arqueológicos. Fala-se e mostra os portais e os lugares. O rei Assuero tem voz de poder. Quem diz que vive, vive. Quem diz que morre, morre. Cadê Assuero? Cadê a Pérsia? Sumiu, virou pó. Isso sem falar no Egito, que vocês conhecem. Cadê todas as dinastias que passaram de faraós? Poder e riqueza. Monumentos enormes. Cadê o Egito? Morreu, acabou. Hoje, um povo que vive do passado, da glória do passado. E assim nós vemos, tem muitos para colocar como exemplo. O grego, o Império Grego, com Alexandre o Grande. Cadê os filósofos? Cadê a raça pura? Os gregos, eles batiam no peito com relação ao exército, com relação à sabedoria, com relação ao conhecimento humano. Os gregos pegavam crianças e jogavam ao Deus todas as crianças que nasciam defeituosas, com qualquer defeito que fosse, porque só ficava vivo aqueles que poderiam ser uma raça boa. Cadê a Grécia hoje? E assim nós podemos ver. Eu não vou ficar me atendo aqui, que nós vamos perder muito tempo se ficar falando, mas reinos, todos os reinos serão abalados. Fala assim comigo: todos os reinos da terra serão abalados. Existe um só Senhor. E agora nós vamos entender em cima dessa palavra e fazer uma diferença, porque existe no meio da igreja uma mistura, às vezes uma falta de entendimento. Quando fala do reino de Deus, alguns remetem somente ao milênio. Que Jesus virá, vai reinar sobre toda a terra por 1000 anos. Sim, é o milênio. Porém eu quero dizer o seguinte, que hoje Jesus já reina para aqueles que são dele. Isso tem que ser verdade, meu irmão. Amém?
No milênio é outra coisa. No milênio ele vai demonstrar que ele reina e tem poder para todos, quem crê, quem não crê, todos que ficaram ali naquele finalzinho. Esse é o milênio. Porém, hoje para nós, temos que entender que ele já reina. Senão nós estamos perdidos. Venha o teu reino aqui na terra, como é no céu. Certa vez Jesus foi questionado pelos fariseus. Vai comigo rapidinho no livro de Lucas, para a gente entender e tirar toda dúvida que possa ainda haver com relação ao reino de Deus. A pastora começou aqui abrindo o culto, capítulo 17 do livro de Lucas. Certa vez Jesus encontrou com os fariseus e questionaram com relação ao reino. Porque na cabeça dos judeus, vocês sabem muito bem, que quando os profetas falaram, quando foi dito que o Emanuel, o Deus conosco, aquele que é da raiz de Davi, do rebento de Jessé, aquele que iria reinar com cedro de ferro, sentar na cadeira de Davi, eles tinham em mente um reino na terra. E quando questionaram Jesus, porque viram seus ensinos, começaram a ver Jesus ensinando, pregando, falando, chegaram para ele e questionaram. Capítulo 17, versículo 20. Acharam aí? Amém? Interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível. Fala assim: não vem com aparência visível. Versículo 21. Nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém, meus irmãos? Fala assim: o reino de Deus está dentro daquele que crê em Jesus Cristo. Não é visível, meu irmão. E aqui eu quero detonar e tirar tudo aquilo que ainda existe, e alguns que têm aí ministrado e falando que nós precisamos, a igreja precisa tomar o poder político, a igreja tem que estar na frente para estabelecer o reino de Deus, para que a gente possa fazer diferença. Nós vamos orar, se possível participar, sim, não vamos nos eximir, sair e se isolar do contexto político histórico da nossa nação e de outras nações da terra. Porém, o reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é aqui na terra. O Senhor não está chamando ninguém para ir ao Planalto e tomar posse e sentar na cadeira presidencial, igual alguns pastores estão dizendo aí. Pode até ir, mas o reino de Deus não é visível. O reino de Deus, a partir da vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição e vitória em nosso lugar sobre a morte, já está estabelecido para aquele que crê. Amém? Fala assim: o reino de Deus não é visível. Não é visível, gente, não é agora, não é em nenhum país da terra, não é nada disso. O reino de Deus já está para aquele que crê. O reino de Deus está dentro daquele que crê. É balela esse negócio de estar falando que temos que fazer diferença. Nós fazemos diferença quando Ele reina no meu coração e na minha vida. Aí sim faz diferença. Você não precisa sentar aqui ou acolá, ser visível para o mundo, porque o reino de Deus não é visível. Agora eu quero falar um outro detalhe que é muito importante, para a gente entender todo esse princípio, para que a gente possa tomar posse dessa palavra para as nossas vidas hoje. Eu falei que um reino, ele tem um soberano. Amém, meus irmãos? Eu falei aqui os 3 pontos, que determinam um reino. Que um reino tem leis e tem que ser obedecido às leis. Amém? E tem povo, tem súdito. Então nós somos o reino de Deus. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Um passo importante
Porém, agora vem uma outra coisa que tem atrapalhado o reino de Deus nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes sofremos consequências, sofremos problemas, que não era aquilo que Deus tinha para nós. Um soberano, ele é entronizado, e ele ocupa o poder. Amém, meus irmãos? E ele só vai passar esse poder a hora que for desocupado. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo característico. Eu sempre cito, que eu acho muito interessante. Não sei até onde vai parar. Elizabeth II. Gente, o príncipe Charles está faz horas esperando sentar no trono e usar a coroa. Mas não basta querer. Ele só assume se ela abdicar ou morrer. Amém, meus irmãos? Só acontece nessas condições. Ou então, quando tem uma revolução, quando tira a força. Nós vemos isso na nossa história, na história da humanidade, muitos casos. Não vou entrar em detalhe aqui, eu sei que vocês conhecem, lembram das disciplinas de história na escola. Revolução Russa, os Césares. A revolução na França. Arrancaram. E para que as coisas aconteçam, precisa tirar toda a dinastia. Não basta tirar o rei. Quando acontece uma revolução, você tem que tirar o rei, tem que tirar o herdeiro, porque se tira um, o outro senta. Você tem que tirar toda a dinastia, você tem que tirar todos. Então só existe, só acontece nessas circunstâncias. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante, nós como igreja, falarmos de que Jesus é o Senhor. Venha o teu reino. Pai, ensina-nos a orar. Jesus ensina-nos a orar. Ele ensinou. E uma das coisas principais que ele falou, tudo que ele falou ali, não foi para usar de vãs repetições. Amém, meus irmãos? É pecado a gente orar aquilo que está lá, o Pai Nosso. Não é pecado. Mas não é para usar de vãs repetições. Só que não é para ficar papagaiando, é para prestar atenção no que diz aquela palavra. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui comigo, agora, onde nós estamos, assim como é no céu. No céu ele reina e todos sabem que reina. Os seres espirituais, os anjos que estão lá, eles reverenciam e sabem que ele está no poder. Ele é soberano. Agora conosco existe algo aqui que precisa acontecer. Muitas vezes na nossa vida esse trono está ocupado não por Jesus. E eu quero dizer também, para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, também não está ocupado pelo maligno, porque senão o negócio é feio demais. Porque ninguém diz que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Amém, igreja? Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou para um ponto principal, que diz respeito a nós, igreja, hoje. Quem está sentado no trono é o meu ego. Quem está sentado no comando é o eu. Eu faço, eu sei, eu posso. O meu querer. E eu quero dizer o seguinte, como foi dito aqui, fala assim, o meu Deus é Deus de vida. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos dele, e ele é Deus de vida, amém? E eu quero dizer o seguinte, se ele é Deus de vida, só tem uma maneira de você tirar o eu do trono. Morrer não vai, porque o nosso Deus é Deus de vida. Se nós morrermos, misericórdia, se morrer também, emocionalmente e espiritualmente, acabou, não tem mais nada. Então só existe uma maneira, é arrancar na força o eu do trono.
para que Ele sente. Amém, meus irmãos? E esse ponto é muito importante. Nós precisamos constantemente colocar isso em prática, dia após dia. Ele é educado, ele é fino, muito mais do que a rainha da Inglaterra. Ele sabe todas as coisas, porém, se nós não desocuparmos o trono, o soberano não poderá reinar. E hoje nós vamos entender esse princípio. Chega do eu. Chega de estarmos deixando as coisas ao nosso redor dominar-nos e nós estabelecermos. Olha só, volta lá em Hebreus. Só há um reino inabalável. Fala assim: só há um reino inabalável. Amém, meus irmãos? Moda passa, sociedade muda, o homem mudam as coisas, o decorrer da humanidade, vocês sabem disso. O homem pode declarar hoje coisas que a ciência diz e aplica com toda certeza, que amanhã pode mudar. O conhecimento do homem é restrito, por mais que a gente conheça, aprenda, cresça, e eu louvo a Deus por isso, sempre tem algo novo para aprender, para conhecer. Coisas que há um tempo atrás era dito pela ciência como um negócio exato, imutável, de repente vem algo novo e fala: não era bem assim. Fala assim: só Deus é inabalável. Agora olha só a segunda parte desse versículo 28. Pelo que tenho recebido um reino que não pode ser abalado. Você recebe um reino que não pode ser abalado? Então, meu irmão, preste atenção no que você está falando, porque se nós falamos que Jesus é o Senhor, Ele tem que ser Senhor. Retenhamos a graça, é um favor imerecido de Deus, amém, meus irmãos? Pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Quando nós realmente temos Jesus como Senhor, nós obedecemos a Ele, nós vamos fazer agradavelmente, servir ao Senhor de maneira agradável, amém? Fala assim: servir a Deus não é peso. Amém? João fala na sua segunda carta que o meu jugo é leve. O mundo é que diz que é pesado. E muitas vezes nós queremos sentar no trono e falar assim: Deus, deixa comigo. E nós temos essa mania. Senta Deus ali, Jesus senta no trono só um pouquinho, agora sai, porque essa parte eu domino. Pode deixar comigo. Chá comigo. Nós precisamos entender que o domínio está sobre nós, e nós fazemos de maneira agradável, com reverência. Fala assim: com reverência e santo temor. Meus irmãos, quem ousa chegar na frente de um rei aqui na terra, se você é súdito dele, e falar alguma coisa e dar de dedo no nariz, falar assim: você está errado? Quem ousa fazer isso? Quanto mais ao Senhor nosso Deus. E muitas vezes nós fazemos isso, damos de dedo no nariz de Deus e falamos: você está errado. Nós temos a necessidade de criar caricaturas de Deus, de fazer com que Ele se adapte a mim, não eu me adaptar ao que Ele diz. A lei de Deus é perfeita. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Ai, que bênção, uma igreja assim bem fervorosa. Só porque você está com máscara, meu filho, pode falar, não tem problema. Quando nós falamos de servir de maneira agradável,
com reverência e santo temor, isso chama-se adoração. Fala assim comigo, adoração. Por isso que o Senhor fala, olha, faz a sua parte. Eu quero comandar a sua vida. E aquilo que Deus fala, meu filho, pode ter certeza. Não adianta querer adaptar. Hoje tem também uma coisa muito terrível no nosso meio: o relativismo. Tudo é relativo. A verdade é relativa, a mentira é relativa. Ah, não é bem assim. Ah, eu não concordo. Meu filho, se concorda ou não concorda, a palavra de Deus é essa e tem que ser obedecida. O relativismo é você pegar a palavra de Deus e moldar naquilo que você quer, ou aquilo que você acha que é bom para a sua vida. E na verdade o Senhor está falando, eu sei o que é bom. Quem reina, quem é soberano, sabe como fazer. É claro que reino humano às vezes nem sempre é tudo perfeito, sem sombra de dúvida, nunca é e não vai ser. Por isso que ele diz que os reinos serão abalados e ficará somente aquele que é inabalável. Nós temos vários exemplos na palavra. Nós precisamos conhecer a Deus de verdade. Só tem uma maneira de você adorar a Deus e servir a Deus: caminhando com Ele e conhecendo Ele. Vou pegar um exemplinho aqui, rapidinho, para a gente entender o que quer dizer isso. Quando Jesus morreu, ressuscitou, 2 discípulos estavam desanimados caminhando para Emaús, uma cidade próxima de Jerusalém, coisa de 10 quilômetros. E eles vinham conversando, desanimados, porque toda a confiança que eles tinham naquele mestre, Jesus, de repente morreu, foi crucificado, morreu, sepultaram, eu vi o corpo dele sendo sepultado, acabou. E os dois vinham conversando e falando, de repente Jesus aparece para eles e começa a caminhar, fala assim, caminhar. Ele falou, o que vocês estão falando? E eles falam, como assim? De que planeta você é? De onde você veio? Como assim do que vocês estão falando? Você não viu o que aconteceu em Jerusalém? Você não assiste o Aqui Agora? Brasil Urgente? Você não assiste essas coisas? Como que você fala que não está sabendo o que está acontecendo? Como é que é? Ué, o que está acontecendo? Aí Jesus começa a caminhar com ele. E diz a palavra, discorrer, desde o início, todo o plano de salvação. Em todo aquele trajeto, em todo aquele momento, ele vai discorrendo, vai falando. E eles, pastor, mas que cara mais ignorante. Será que eles não viram que era Jesus? Não é possível. Jesus estava com um corpo glorioso. Mas mesmo assim a palavra diz algo que é muito importante para nós. A palavra, fala comigo, a palavra tem que ser revelada. A palavra revelada nos traz ao conhecimento pleno do Senhor. Aqueles discípulos foram caminhando com Jesus, e ali ele foi conversando, falando, discorrendo de todo o plano da salvação. A hora que chegaram em Emaús, eles falaram assim, você não quer, para onde você vai? Ele falou, eu vou continuar. Não quer entrar aqui conosco? Jesus nunca nega um convite para entrar. Convidou, ele entra. Amém, meus irmãos? E naquele momento ele pega do pão, dá graças ao Senhor, parte. Completou a revelação. Amém, meus irmãos? E ali trouxe a luz, eles entenderam tudo, e é isso que o Senhor quer que cada um de nós, meu filho, não adianta a teologia, não adianta você estudar, não adianta o mesmismo, não adianta você achar que você conhece, não adianta vir com as suas teorias furadas. Nós vamos realmente deixar Deus entrar e reinar quando a palavra é revelada. E é revelada pelo Espírito.
E nós precisamos entender tudo. Quer ver uma outra passagem? Vai comigo, rapidinho. Vamos pegar o Evangelho, vou pegar o Evangelho de João agora. Só mais uma aqui. Porque é importante a gente pegar alguns pontos para nós entendermos. Fala assim, adoração. Se nós somos templos vivos do Espírito Santo, ministrei uma palavra há poucos dias atrás, está lá no nosso site, qualquer coisa você pode dar olhar. Se nós somos templos vivos do Espírito Santo, e realmente queremos dizer que Ele é Senhor e Ele sentar e reinar, Ele aguarda dos seus súditos, que somos nós, adoração. Amém? Olha que interessante, capítulo 4 do Evangelho de João. Vou pegar aqui uma passagenzinha rapidinho. Capítulo 4. Vocês conhecem? É a história de Jesus com a samaritana lá no poço de Jacó. Amém? Não é possível que você nunca estudou, nunca leu, nunca escutou ministrações a respeito. Vamos pegar comigo versículo 16. Pegar a partir do versículo 16. Eu quero pegar um pedacinho aqui para nós entendermos a respeito da adoração. Acharam aí? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Então vocês sabem de toda a história. Jesus ali, ela veio tirar água, falou assim: se você soubesse com quem você está falando, você fará, eu te daria a água da vida, nunca mais você precisaria vir aqui. Ai, Senhor, me fala, eu quero. Aí entra essa parte. Jesus fala: então vai, busca o teu marido e vem aqui. Versículo 17. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tem marido, pois já tivesse 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Versículo 20. Nossos pais adoram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me agora, vem em que nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, fala assim, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que os adorem assim. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Pastor, o que tem a ver com o senhorio? Tem a ver sim. Porque se eu entendo e deixo Deus ser Senhor da minha vida, e eu tirar o eu do trono e deixar Jesus reinar, eu adoro em qualquer lugar. A adoração verdadeira não é onde, a adoração verdadeira é como. Aquela mulher, ela estava preso no onde? Ai, vejo que é um profeta. Você falou algo de mim aí que é verdade, nem te conheço. Agora, aproveitando, onde que nós devemos adorar? Aqui em Gerezim, onde os samaritanos adoravam, onde ficou a arca da aliança antes de Davi levar para Jerusalém, ou lá em Jerusalém, onde os judeus adoram? Fala para mim, dúvida cruel, és aqui ou acolá? Jesus fala, nem aqui nem lá. E por que isso? Por que essa mulher fez essa pergunta? É porque muitos hoje dentro da igreja fazem da mesma maneira. Pastor, é verdade, muitos ainda estão presos no onde e não no como adorar. Por quê? Porque Jesus não é Senhor da vida verdadeiramente. Aquela mulher queria saber certinho o que ela tinha que fazer. Será que eu estou fazendo errado? Ela era adúltera, tinha 5 maridos, teve 5, estava no 6º, e já estava pensando no 7º. Porque o que ela falou aqui? Esse que eu tenho também não é meu marido. Opa, já estava pensando no próximo da fila. O adultério estava prevalecendo, o erro, o pecado estava prevalecendo. E o que ela estava querendo quando ela questionou Jesus?
Onde? Porque eu vou lá, é aqui? Então eu adoro, volto para o pecado. É aqui? Então eu vou lá, adoro, e volto para o pecado. E o Senhor está falando conosco hoje, igreja, da mesma maneira. Se Jesus realmente está sentado, entronizado, onde Ele deve estar, e nós falarmos que Ele é Senhor, e realmente Ele ser Senhor, não importa onde, e sim como eu adoro. E se Ele reina, vai acontecer como aquela mulher. O pecado tem que incomodar. E tem muita gente achando que eu venho aqui dentro da igreja, desse templo, das paredes, eu adoro. Aí eu saio ali fora e vou prostituir. Entro aqui dentro, eu adoro. E esquece que onde você for, aquele que reina vai com você. Onde você estiver, aquele que reina estará com você. E tem que ser assim. E se Ele está junto, o pecado tem que incomodar. E não é para incomodar para você ficar com problemas. É para incomodar, para você confessar. E aquele que confessa e deixa, alcança. É impossível alguém dizer que é crente, dizer que é do Senhor e falar, Jesus é Senhor da minha vida, e falar, e sair ali fora e usar, por exemplo, algumas roupas que te levam a pecar, ou levam outros a pecar, que é mostrar o corpo, sensualidade. É impossível você dizer que Jesus é Senhor da sua vida e você assistir alguns filmes eróticos ou qualquer outra coisa que te leva a pecar. É impossível você dizer que Jesus é Senhor da sua vida e você sai e continua a fazer aquilo que é errado. É impossível você dizer que Jesus é Senhor da sua vida e você não respeitar os seus pais, não respeitar as autoridades, não respeitar professores. É impossível, porque existe um soberano e existe lei, e as leis do soberano são para ser obedecidas. E está anulado todo o relativismo, todo o erro. Eu não creio nessa parte, sim. Isso eu creio, isso eu não creio. Meus irmãos, não tem como você estar em uma nação, em um país, vamos fazer essa analogia, e você escolher que lei que você vai obedecer. Essa eu obedeço. Essa aqui? Quando eu fiz uma viagem para o Egito, já no avião, antes de pousar em Cairo, eles já foram distribuindo um papelzinho com algumas leis que para nós ocidentais é absurdo. Falou, vocês vão descer, estava tudo escrito lá. E você tinha que assinar, colocar o seu número de passaporte e assinar, que você estava ciente daquilo. Aí eu comecei a ler, falou assim, você vai descer no Egito, nós somos um país muçulmano, e se você for do sexo masculino, feminino, não pode de maneira alguma estar com os ombros expostos. Não podem piercing, não pode coisa no nariz, nem na orelha, nem. Se você não aceitar, você não passa na alfândega, você já vira e pega o próximo voo de volta. Se você for homem, não pode camisinha regata, não pode ombrinho de fora, você não pode brinquinho, você não pode isso, não pode aquilo, muito menos rebolation. Era claro, é a lei. Eu não vou assinar. Não tinha lugarzinho para você marcar xizinho. Esse eu quero, esse eu não vou fazer. Esse eu quero. Não, estava ali. Estava tudo explícito, e você tinha que assinar, para depois não dizer que não foi avisado.
E no meio até dizia assim que era proibido fotografar uma mulher do país deles. E assim mesmo tinha uns indivíduos marmota. A hora que via aquelas muçulmanas com aquelas burca, falei, meu filho, está pondo o seu pescoço a prêmio. Então eu estou pegando esse exemplo para você entender, para nós entendermos. Fala assim, a lei de Deus é perfeita e tem que ser obedecida. Ponto final. Senão ele não é Senhor. Vamos arrancar o eu do trono. Vamos deixar Jesus reinar. Amém, meus irmãos? Porque olha só que interessante. Volta lá, só para terminarmos. Hebreus 12. Versículo 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Fala assim, o meu Deus é fogo consumidor. Não adianta, meu filho. Não existe mais ou menos. Pecado é para ser confessado e deixado. Senão, se você diz que é cristão, você está só da boca para fora. Nos últimos dias virá o fogo. Se for madeira, palha, vai consumir, queimar. Agora, se for pedras preciosas, ouro, prata, ficará. Você crê nisso? Fala assim, existe um reino hoje para todos nós. Você crê? Fica em pé, em nome de Jesus. Existe um reino de Deus. No milênio terá depois a revelação para aquele que crê e para aquele que não crê. Hoje o reino é para aquele que crê. Amém, meus irmãos? Hoje o reino é para aqueles que realmente não só falam, mas reconhecem que Jesus é Senhor. Agora tem algo importante. Se nós precisamos de uma revolução, como foi na Rússia, como foi na França, como foi no Iraque, com aqueles ayatolá, para tirar o poderio que está vigorando, nós temos um auxiliador. Se você é daquele que está falando, eu não dou conta, pastor, eu tenho uns pecados aí que eu vou falar, nem aquela samaritana do poço conseguiria vencer. Nós temos um auxiliador e não tem outro jeito. Se está difícil, tem que ser uma revolução, tirar tudo, porque Jesus está às portas. A hora que soar a última trombeta, a primeira trombeta soou no Monte Sinai, abalou a terra onde eles estavam. A hora que soar a última, abalará a terra e céus. Não haverá ciência que prevaleça, não haverá domínio humano que prevaleça, não haverá moda que prevaleça. Tudo será abalado, para que fique o inabalável de Deus. Aleluia. Fala com Deus.